Olá pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês. Essa é a nossa aula introdutória do Google Docs. O Google Docs é o editor de texto que a gente decidiu trabalhar aqui. A nossa ementa fala sobre a gente trabalhar com editores de texto. Nós poderíamos trabalhar com o famoso Word, que é o quê? É o editor de texto da Microsoft, do MS Office. Nós poderíamos trabalhar com o Writer do LibreOffice, nós poderíamos trabalhar com o editor de texto da WPS. Mas não, eu escolhi trabalhar com o Google Docs. E por qual razão? Primeiro, nossos cursos são na modalidade AD. Então, por ser na modalidade AD, fica muito mais simples para mim e para você trabalhar com uma ferramenta que está na nuvem, que está disponível na internet. Segundo, eu não sei qual é o editor de texto que você utiliza aí. Então, se você não utilizar o Word, se você utilizar o Writer, eu não posso exigir de você usar um ou outro, mas eu posso exigir que você use um que todos têm acesso, tá? Principalmente porque nós temos conta no Google, uma vez que nós temos um Gmail acadêmico, institucional. Então, como você tem um Gmail institucional, se você é aluno do IFPB especificamente, aluno de algum curso meu, você tem acesso ao Gmail institucional e, portanto, a um Google Docs, assim como eu mostrei a vocês na nossa videoaula sobre o Google Drive, tá? E uma terceira razão é que, ou segunda, não lembro mais agora, é que o Google Docs é grátis. Você não precisa pagar por ele. Professor, eu não tenho conta no Gmail institucional, não sou aluno do IFPB. Basta você criar aqui um Gmail para que você tenha acesso. Por exemplo, para produzir essa aula, a gente vai ver lá na frente, eu criei um Gmail de um aluno fictício chamado Cicrano Fictício, só para a gente poder preparar o material dessa aula, tá? Então, é uma ferramenta grátis, diferente do Word, que você tem que pagar, embora existam já recursos que são disponibilizados de forma gratuita. O Writer, ele é de graça, mas nem todo mundo tem conhecimento sobre o uso do Writer. Mas enfim, o importante é que você entenda o seguinte: o que vai ser apresentado nessa aula, muito do que vai ser apresentado nessa aula e nas próximas aulas sobre o Google Docs, é comum a todo editor de texto. Claro, existem especificidades que cada um vai ter. Esse aqui tem uma especificidade que eventualmente não vai ter nos outros, que são todas as funcionalidades relacionadas à própria nuvem, como compartilhamento de arquivos, como revisão de documentos de forma síncrona, que tem a ver também com compartilhamentos, né? E dentre outras questões que a gente vai ver ao longo das nossas aulas. Esse é o primeiro vídeo sobre o Google Docs. Eu não sei em quantos vídeos eu vou terminar esse conteúdo, mas eu planejei para finalizar em 3 videoaulas. Eu espero que você aproveite e vamos lá falar sobre Google Docs. Então, primeiramente, o Google Docs, como eu disse, é um editor de texto que faz parte da biblioteca de escritório do Google, que é o Google Suite. Então, o Google Suite tem vários aplicativos, como vocês estão vendo aí, né? E esses aplicativos, em geral, dentre esses aplicativos, o Google Docs está aqui. Nós temos o Google Drive, que a gente já estudou, o Gmail, né? O Google Slides, o Google Planilhas, o Google Agenda, Contatos, dentre outros aplicativos. Nós não iremos estudar todos, mas hoje especificamente iremos introduzir, né, os conceitos relativos ao Google Docs e, obviamente, esses conceitos eles podem ser amplamente utilizados em outro editor de texto, como o Word, como o Writer do LibreOffice, o Word do Microsoft Office, né? Então a ideia aqui é basicamente fazer você utilizar não somente o Google Docs, mas também lhe capacitar para usar outro editor de texto. Claro, cada um deles tem sua especificidade, né? Eu não vou conseguir abordar todos os conceitos aqui do Google Docs, mas como eu vou falar ao final da aula, nós iremos dar continuidade a outras aulas, a outros vídeos, para poder finalizar o nosso assunto, tá bom? Então, primeiramente,
como acessar o Google Docs. Então você pode acessar de várias formas. Primeiramente, você pode acessar pelo próprio endereço docs.google.com. Quando você coloca no seu browser docs.google.com, você tem acesso à tela inicial do Google Docs. Eu vou detalhar, inclusive, essa tela daqui a pouco, tá? Mas essa é basicamente a tela que se abre. E aqui se abriu a minha tela inicial vinculada à minha conta do meu Gmail institucional. Veja que tem aqui a logo, a minha foto e a logo do IF. Tá? Uma segunda forma que você pode acessar diretamente o Google Docs, mas nesse caso especificamente um novo documento, é também colocando na sua barra de endereços do seu browser preferido, não precisa ser o Google Chrome, docs.new. Quando você faz isso, o Google Docs abre diretamente em um novo documento para você editar. Uma terceira forma, e a gente já viu essa terceira forma, é pelo Google Drive. Na nossa videoaula de Google Drive, eu mostrei a vocês isso aqui. Então, se você clicar no ícone novo, ou no próprio ícone do Google Drive, vai aparecer essa janelinha aqui, essa aba, onde você pode clicar em Google Drive, que por sua vez pode clicar em Google Docs, que por sua vez vai abrir novamente um novo documento. Você pode ainda, como todo aplicativo do Google, acessar pelo seu dispositivo móvel. Então, pelo mobile, basta você instalar o seu aplicativo do Google Documentos e, por sua vez, acessar os documentos que estão na nuvem de sua conta, como também criar um novo documento diretamente no seu celular. Esse é um dos benefícios que a tecnologia, o conceito em nuvem nos traz, né? E por fim, uma quinta forma é você clicando no canto superior direito, estando já logado na sua conta do Gmail, do Google, você clicando no canto superior direito nesse conjunto de blocos, você vai ter acesso a todos os aplicativos do Google Apps, do Google Suite, dentre eles o próprio Google Documents, como você pode ver aí. Então aqui está a minha tela inicial do Google Documents, onde você pode ver primeiramente a barra de pesquisa de documentos, onde aqui você pode fazer uma pesquisa por documentos seus ou documentos que foram compartilhados por você. Se você pesquisar aqui por um documento, vai listar só documentos do Google Documents, não vai listar documentos do Google Slides, não vai listar documentos do Google Planilhas, não vai listar fotos do seu Google Drive, tá? Então aqui é para pesquisas do Google Documents. Se você quer pesquisar por documentos em geral, pesquise lá no Google Drive, como a gente já falou sobre isso em vídeo específico. Essa opção aqui permite você criar um documento, tá? Aqui você pode ver os modelos pré-formatados do Google. Como essa aqui é uma conta institucional vinculada ao IF e, portanto, uma conta acadêmica, aqui vão aparecer modelos relacionados ao acadêmico. Se eu pegar minha conta pessoal do Gmail, os templates que vão aparecer aqui não são semelhantes a esse. Da mesma forma, vai acontecer com você, tá? Aqui embaixo nós temos os meus documentos, vinculados à minha conta, tá? E você pode ver que eu posso pedir para ele listar aqui documentos que foram compartilhados por mim, ou melhor, documentos que pertencem só a mim, ou melhor, que eu criei e posso ter compartilhado com alguém, documentos que não pertencem a mim, mas foram compartilhados comigo, e documentos que são independentes de quem criou, tá? Aqui nós podemos visualizar esses documentos de diferentes formas. Se eu clicar aqui, eu vou visualizar ele em lista, com detalhes de criador, de data, tá? Se eu clicar aqui, eu vou ordenar ele da forma como eu quiser, ordem alfabética, seja ascendente, seja descendente. Aqui eu posso pesquisar por arquivos. Ele vai abrir uma janelinha em que eu posso fazer o que? Eu posso acessar o meu Google Drive, tá? Vamos lá, vamos para a área de trabalho do Google Documents. Nós temos aí a minha área de trabalho. Então aqui eu tenho o local do título. Quando eu crio um documento do Google Documents, ele está sem título, tá? Então, se eu quiser trocar o título do documento, basta eu clicar em cima e inserir um
novo nome. Então, foi o que eu fiz aqui. Coloquei o nome como sendo o documento 1. Veja que ele está aqui, ó, salvando. Salvando aonde? Eu vou falar inclusive sobre isso daqui a pouco. Salvando na nuvem, não é no meu dispositivo. Aqui eu tenho a barra de menus do Google Documents, onde eu posso acessar vários recursos do Google Documents. No próximo vídeo, na próxima aula, eu irei detalhar sobre isso, tá? Aqui nós temos a barra de ferramentas, onde, para mostrar as outras ferramentas que não estão sendo mostradas aqui, basta você clicar nesses 3 pontinhos. Quando você minimiza a tela do seu navegador, ou simplesmente se você mudar a resolução, você vai ver que vai aparecer menos ou mais recursos aqui. Os recursos omitidos sempre vão aparecer se você clicar aqui, tá? Aqui nós temos o histórico de comentários. Comentários, a gente vai ver detalhadamente sobre os comentários ainda hoje, tá? São comentários que podem ser inseridos por você ou por outras pessoas que tenham acesso ao documento. E aqui eu posso realizar videochamada com pessoas que estão acessando esse documento, tá? E a gente pode realizar aqui uma videochamada que é específica para este documento. Clicando aqui eu posso compartilhar um documento, tá? Mas como esse documento ainda está sem título, ele antes pede para que eu coloque um título. Coloquei o título documento 1 e aqui eu posso adicionar o e-mail das pessoas ou dos contatos que porventura já tenha cadastrado no Google, tá? Decidir se esse compartilhamento ele é para qualquer pessoa com um link ou só para as pessoas que eu citei aqui. Eu já falei sobre isso especificamente na nossa aula do Google Drive, né? E se eu clicar para qualquer pessoa que tem um link, eu também posso escolher se as pessoas que têm acesso a esse documento vão ser do tipo leitor, comentador, elas podem apenas comentar no meu documento ou podem ter permissão de edição. Então, olha só, outro elemento importante que está presente nos editores de texto em geral, né? Como o Writer, como o Word, como o próprio Google Documents, que são as réguas. Essas réguas nos orientam tanto na definição de imagem à esquerda, imagem à direita, a gente vai ver sobre isso no próximo vídeo, na próxima videoaula, como também nos orienta no que diz respeito ao espaçamento superior e inferior. Então, olha só, aqui nós temos a barra de rolagem. Eu peguei aqui um texto sobre o descobrimento do Brasil, tá? E se você colocar o mouse em cima da barra de rolagem, vai mostrar quantas páginas tem e qual é a página atual em que você está navegando, tá? Aqui nós temos a própria página do documento, onde você pode digitar o seu texto. Quando o documento ele é utilizado, o Google Documents ele está sendo utilizado, como eu já disse, ele está sendo trabalhado diretamente na internet, ou seja, na nuvem. Quando a gente fala computação na nuvem, é quando a gente está utilizando recursos e arquivos que estão sendo salvos de forma direta, síncrona, sendo sincronizado, melhor dizendo, na internet, né? Então, a partir do momento em que eu estou aqui editando o meu texto, ele sempre vai salvando de forma automática. Então, não existe mais aquela ideia que a gente tem nos sistemas que são offline, como o Writer, como o Word, de eu ter que salvar o documento. Não, tudo que você faz, ele está sendo salvo diretamente aí na nuvem. E quando ele está salvo, sua edição foi salva e foi sincronizada com a nuvem, ele vai mostrar esse símbolozinho aqui da nuvem com o OK, com o check, tá? Só assim você pode utilizar o seu documento de forma offline. Bruno, como é que eu vou usar um documento offline? Primeiro você tem que habilitar ele como sendo um documento disponível offline. Como é que você vai ter acesso a esse documento? Você vai ter acesso tanto pelo browser, entrando lá em docs.google.com. Se você estiver offline, vai aparecer só os documentos que foram definidos para serem acessíveis offline. Caso você utilize o seu celular, o seu dispositivo móvel com o aplicativo do Google Docs e você estiver offline, da mesma maneira, só vai aparecer lá o que? Os documentos que foram definidos previamente para serem offline. Aqui nesse reloginho aqui com essa setinha, você tem acesso ao histórico de alterações, onde você pode visualizar todas as alterações feitas no documento, tanto por você, como também por todas as pessoas que têm acesso a esse documento, caso você tenha compartilhado. Então eu cliquei aqui, então veja só, olha só, tem duas versões que foram no dia 10 de abril, no caso hoje, o dia que eu estou
aqui gravando essa aula para poder compartilhar com vocês. Essas 2 edições foram feitas por Bruno, tá? Se outras pessoas tivessem acesso a esse documento, teria aqui as outras alterações. Eu posso, inclusive, caso eu veja que a versão anterior, a das 1748, ou seja, a versão de 1457, é a versão que eu prefiro que esteja disponível, só eu clicar aqui em cima e ele vai voltar. A gente chama isso de controle de versionamento de documento, tá? Então olha só, eu também posso exportar um documento do Google Docs. Como assim? Pegar um documento que é lá do Google Docs e exportar em variados formatos. Por exemplo, você quer abrir esse documento no Word, então você vai exportar esse documento como sendo DocX. Você quer abrir esse documento no OpenOffice, no Writer, você vai baixar esse arquivo como ODT. Mas é muito comum a gente baixar esse arquivo em PDF. Para que serve o arquivo em PDF? Você já deve ter estudado sobre isso. Um arquivo PDF é um arquivo não editável. Então, se você vai enviar um documento com o seu currículo, não envie no Word, não envie um arquivo DocX, não envie um arquivo editável, envie um arquivo PDF. Então, é sempre recomendável que você, se for compartilhar arquivos que devem ser apenas lido, não vai ser editado, faça isso usando o formato PDF, que é um arquivo do tipo de leitura, tá? Então, ao selecionar uma das opções, vai ser feito um download do arquivo selecionado. Então, caso você queira procurar um documento, eu particularmente uso o Google Docs há mais do que 5 anos. Eu tenho muitos documentos, eu não uso mais o Writer nem o Word. Há muitos anos eu uso o Google Docs. Então, eu tenho muitos documentos lá. Como é que eu vou procurar? Eu posso primeiramente utilizar a própria ferramenta de busca, tá? Que eu já citei, do próprio Google Documents, onde eu posso digitar ali uma palavrinha-chave de um documento que eu estou procurando e ele vai listar vários documentos para mim. Mas também eu posso, se eu editei esse documento recentemente, clicar na opção recentes e ele vai mostrar esses documentos, os documentos que eu editei recentemente. Por exemplo, olha só, esse documento aqui, quem é o proprietário sou eu, ele diz até o tamanho, diz onde é que está, qual é a pasta do meu Google Drive que ele está localizado, o título e a hora que ele foi, ou a data, caso não tivesse sido hoje, que foi editado. Então veja que aqui eu tenho vários documentos que foram editados por mim no dia de hoje, então ele mostra somente a hora. Compartilhando documento, isso é um recurso incrível que a gente tem aí em ferramentas da nuvem em geral. Então, para eu mostrar a vocês esse compartilhamento de fato, eu mostrei ainda há pouco como se compartilha documentos aqui no Google Docs e já mostrei também a nossa videoaula do Google Drive, mas eu quero aqui mostrar um cenário real, um cenário na verdade fictício, mas simulando um cenário real, né? E que você deve primeiramente considerar o texto que está aqui escrito sobre o descobrimento do Brasil. Interessante que esse texto aqui eu gerei numa ferramenta de inteligência artificial. Para aqueles que estão curiosos, basta ler esse texto, inclusive ele vai dar sinais de onde esse texto foi gerado. Eu posso até compartilhar depois com vocês como é que eu gerei esse texto, né? Juntamente com essa ferramenta. Então não é um texto autoral meu, nem de ninguém especificamente, mas sim de uma inteligência artificial, tá? Então considere primeiramente que esse texto foi escrito, agora a gente está simulando, fictício, né? É um cenário aqui para a gente aprender, um cenário pedagógico. Então considere que esse texto foi escrito por um aluno chamado Cicrano Fictício, o nome do aluno, em que o mesmo foi compartilhado com o professor Bruno, no caso eu. Então, como é que, primeiramente, esse aluno teve que compartilhar? Tá aqui, ó, esse S aqui é porque a conta de Cicrano, ele acessou o Google Docs a partir da conta dele, né? Clicou em compartilhar, tá aqui, ó, Cicrano Fictício da Silva, é o proprietário, o e-mail dele tá aqui, né? E ele quer compartilhar com o professor Bruno, né? Então, como é que ele vai compartilhar? Ele coloca aqui o e-mail do professor Bruno, bruno.moreno@ifpb.edu.br, né? E ele vai colocar o professor Bruno como editor, poderia ter colocado como comentador, caso ele só quisesse os comentários do professor Bruno, mas não, eu quero deixar o professor Bruno livre para editar o documento. Coloca Bruno como editor e compartilha. O professor Bruno, neste caso eu, recebo um e-mail dizendo, olha, Cicrano compartilhou um documento de título tal contigo, tá? Então, se eu clicar lá em acessar, lá embaixo do e-mail tem
onde no meu Google Drive, esse documento lá na parte de compartilhados comigo, vai aparecer lá. Veja aqui, compartilhado por Cicrano da Silva. A que horas? Às 18h48. Então, ao abrir o documento, professor Bruno, veja aqui a minha fotinha, ó, eu vou visualizar o documento que foi criado por Cicrano, tá? Então, nós podemos comentar documentos no Google Drive. Como é que eu comento? Assim, imagina só, não existe internet, né? Eu vou avaliar o trabalho de um aluno, em que eu quero contribuir com o aluno, eu circulo uma palavra e comento, faço um comentário do lado, circulo um parágrafo, comento, faço um comentário do lado. É o que acontece aqui, tá? Então, vamos supor que Bruno não gostou desse parágrafo que está aí selecionado. Então, se eu quero comentar sobre esse parágrafo, seleciono o parágrafo todo. Se eu quero comentar sobre uma palavra em específico, seleciono uma palavra em específico e clico no maisinho aí de comentar. Eu posso também fazer isso usando um atalho, Ctrl Alt M. Quando eu faço isso, ó, abre uma janelinha onde eu posso digitar minha contribuição. Outra coisa interessante, esse comentário foi gerado também pela inteligência artificial que eu citei, tá? Então, comentei aqui, fiz de conta que eu que comentei isso aqui, beleza, clico em comentar, lá na conta de Cicrano, ó, o Szinho aqui, apareceu o comentário do professor Bruno. Agora preste atenção, que legal, ó, aqui na conta de Cicrano, quem é que está online? Quem é que está acessando o documento ao mesmo tempo que Cicrano? É Bruno, olha a minha fotozinha aqui, ó. Então, o aplicativo informa quem está acessando aquele documento naquele exato momento. Isso me permite, inclusive, olha só, na conta de Bruno, está mostrando que Cicrano está acessando. Me permite ver, inclusive, Bruno está vendo onde Cicrano está com o cursor, olha. Aqui na conta de Cicrano, o cursor dele está aqui, ó. Botei verdinho aqui, verdinho aqui. Aqui em Bruno, o cursor dele está aqui. Olha para Cicrano que aparece. O cursor de Bruno está aqui, tá? Então, olha só, uma vez que eu compartilhei um documento com outra pessoa, né? Quando essa pessoa está acessando o documento, no mesmo momento em que o próprio Google Drive, o próprio Google Documentos, ele me permite abrir um chat, um bate-papo com as pessoas que estão online. Então, veja bem, eu posso clicar aqui nessa região de bate-papo, uma vez que eu estou na conta de Cicrano, suponhamos que eu sou Cicrano, e quero bater um papo com o professor Bruno, que está mostrando aqui que está online, inclusive o cursor do mouse dele está aqui, ele está, neste momento, provavelmente lendo esse trecho aqui, né? Já uma vez que ele fez esse comentário aqui. Eu posso abrir o bate-papo e chamar ele, ó. Olá, professor, estou lendo os seus comentários, obrigado pelas contribuições. O professor Bruno respondeu, de nada, meu caro, estou à disposição. Né? Então, olha só, o Cicrano, ele vai lá no comentário do professor Bruno e ele responde. Eu era para ter colocado aqui a opção, mas antes de eu colocar esse comentário, que também foi gerado pela inteligência artificial, né? Esse comentário foi colocado aqui e o professor Bruno, ele visualiza, ele pode visualizar esse comentário de Cicrano, e se ele considerou essa opção, esse comentário válido, o que resolveu a questão, ele clica aqui nesse check, tá? Indicando que ele concordou com esse comentário. Então, ao clicar nesse check, o professor está dizendo, olha, concordo com teu comentário. E esse comentário desaparece, tá? Ele desaparece na tela inicial, mas ele pode ser acessado nesse botão aqui, que nada mais é do que o histórico de comentários, tá? Então, olha só, na nossa próxima aula, na nossa próxima videoaula, eu vou mostrar a vocês como a gente trabalha com o método de revisão de documentos que está sendo editado por 2 ou mais pessoas, muito melhor do que ficar comentando o que você sugere, comentando o que você acha que deve ser inserido no texto ou não. Os comentários são muito válidos e eu particularmente uso muito comentários em documentos colaborativos. Mas precisamos entender uma coisa, que existe uma forma de se trabalhar
em que você escreve diretamente no texto e esse texto pode ser aprovado ou não pela outra pessoa que está tendo aquele acesso àquele documento, tá? E dessa forma eu vou mostrar na nossa próxima aula, tá bom? Valeu, pessoal. Tchau, tchau.